Bom dia. 992. Bem, pessoal, 4065. eu quero primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui mais uma vez. A Valdenice confirmou, eu liguei para ela ontem, que a gente tinha divulgado várias vezes que a sessão seria na quinta-feira, e a gente recebeu imediato ontem, já depois de avisar que seria na quarta, para elaborar o convite para tempo certo. Assim, primeiro quero saudar todos os vereadores, na pessoa da presidente Valdenice, e agradecer de fato por a gente poder estar aqui mais uma vez defendendo esses direitos que nós já vemos há tanto tempo pelejando para que eles sejam implementados no nosso contra-cheque, uma vez que foi tirado há mais ou menos há 20 anos atrás, que é a questão do direito aos prêmios, à licença prêmio, e por último, desde 2010, nós não temos nenhuma evolução no que diz respeito a mudança de referência. Os professores simplesmente pararam no tempo, é como se para cada nada mais acontecesse na vida deles a partir de 2010, porque quando foi criado o PCC, e o PCC dizia que 120 dias depois deveria ter sido criada uma comissão, e a comissão até hoje não funcionou. Então assim, a gente vem aqui de fato pedir aos vereadores que têm poder de pressionarem a gestão municipal no sentido de fortalecer a luta do sindicato. O sindicato tem toda a intenção, desde sempre, de que por meio do diálogo, por meio da conversa, a gente possa chegar a algum lugar. Mas se não for possível pelas vias do diálogo, a gente tem os outros caminhos, como vocês sabem, que é a justiça. A justiça a gente sempre evita, por quê? Porque a justiça ela pode demandar tempo. Uma vez que você entra com um processo judicial, ele vai para a primeira instância, para a segunda instância, a justiça pode arquivar, a juíza pode não entender e pedir mais tempo, e aí a gente perde aí 1 ano, 2 anos, como é o caso dos quinquênios, que a gente já entrou anteriormente. Tivemos o processo arquivado pela juíza do município, porque, segundo a juíza, os servidores não haviam assinado a folha desses quinquênios, quando uma vez que o sindicato entra em nome de todos, e aí não era necessário que as pessoas assinassem. No entanto, a gente já fez um novo levantamento, pegamos as assinaturas de um número muito grande de pessoas e a gente espera que a gente chegue lá. Então, todos vocês, vereadores, e ali tem a Bianca perto da Sônia tem um papel aí, pasta, que tem essas cartas dentro. Quem for chegando pode tomar posse delas, eu tenho um monte delas aí dentro. E aí eu gostaria de fazer a leitura deste manifesto. Eu queria que todos nós prestassem bastante atenção para qual é o nosso pensamento, qual é o nosso desejo, como é que nós queremos atuar e o que é que nós estamos pedindo de fato. Manifesto em defesa dos direitos dos profissionais da educação. Pentecostes, 17 de fevereiro de 2016. Caros companheiros e companheiras, é do conhecimento de todos e todas as lutas do Sindicep em defesa do direito dos servidores de Pentecostes desde o seu início. No decorrer dos anos, muitas situações foram resolvidas de maneira mais ou menos pacífica. Outras, no entanto, foi preciso mais determinação por parte dos servidores, como foi o caso da implementação do piso salarial do magistério em 2009. Nesses últimos meses, o Sindicep tem chamado a atenção dos servidores da educação para alguns de seus direitos que eles foram retirados abruptamente pelo Poder Executivo, que numa atitude arbitrária e contraditória se sobrepõe à lei. Citamos aqui o direito aos quinquênios e a licença prêmio, que foi retirada desses servidores em meados dos anos 90. Outro direito dos professores também usurpado a partir de 2010, que foi o direito à mudança de referência. Essa mudança de referência acontecia a cada 5 anos. Com a criação do PCCR, que entrou em vigor em 2010, os profissionais do magistério deveriam mudar de referência de 2 maneiras, pela via acadêmica e pela via não acadêmica. Após a aprovação do PCC, a mudança de referência deveria ocorrer a cada 3 anos, mediante a uma avaliação de desempenho. Acontece que a dita comissão deveria entrar em vigor 120 dias depois da criação da lei. A mesma nunca existiu de fato. Somente em 2015, esta comissão foi reativada e passou a reunir-se com o intuito de que a mesma passasse a atuar. Em outubro de 2015, a comissão havia terminado todo o processo de elaboração do regimento e dos mecanismos de avaliação, que dentro do cronograma da comissão
deveriam começar estas avaliações ainda em outubro. Após todo o trabalho concluído, encaminhou-se para a prefeitura para ser analisada pela prefeita de Pentecoste, onde, após a aprovação da mesma, fosse dado início aos trabalhos. A realidade é que, até hoje, continua nas mãos da prefeita e o servidor sendo prejudicado na sua carreira profissional. Diante do exposto, manifestamos a nossa indignação contra gestores anteriores e os atuais pelo descaso para com os servidores municipais de Pentecoste, e aqui, de modo particular, aos servidores da educação. Esses servidores que são usados em discursos demagógicos em eventos realizados pelo município afora. Discursos estes que não condizem com a prática. Exigimos que nossos gestores honrem os seus mandatos, que façam valer as leis nacionais, estaduais e municipais. Sabemos que lei é para ser cumprida, e quando ela não é cumprida, pode ser caracterizada como crime, seja ele qual for, seja por improbidade administrativa ou outro. No caso dos quinquênios, a licença-prêmio está se descumprindo um direito garantido na Constituição do município, que é a lei orgânica ainda de 1990. Na dita lei, está escrito no artigo 120, inciso 12, que é assegurado a todo servidor público a gratificação adicional por tempo de serviço, à razão de 5% por quinquênio de serviço público, elevando-se de igual porcentagem a cada período de 5 anos, até o limite máximo de 35%. Lembrando que, neste caso, estão fora somente os servidores da educação, porque no município todos os demais servidores, senhores vereadores, já têm direito garantido no contra-cheque aos 5% de quinquênio. Se a pessoa tem 20 anos, já tem aí pelo menos 20% de quinquênio, e no caso dos professores, comparado com o tempo desde 97, como eu expliquei na semana passada. Outro direito também, continua na lei orgânica, é o direito à licença-prêmio, que é a cada 5 anos de trabalho terá direito pelo menos a 3 meses de descanso. Só que aqui em Pentecoste, mesmo que a pessoa esteja quase morrendo, que ninguém vai atrás dessa licença-prêmio, mas quando a pessoa está só abrindo o bico, que nem um passarinho para morrer, aí se lembra da licença-prêmio e vai atrás, coloca o requerimento na prefeitura, mas isso não é aceito por ninguém. Somente 2 pessoas aqui de Pentecoste tiveram direito à licença-prêmio, que foi o nosso amigo Butinha, né, que é conhecido como Butinha, que é o Alexandre, e o Geraldo. Né? O Geraldo é um dos servidores que tem direito a quinquênio, a Código X e etc. Foi da Justiça, né? Pois é, que a Justiça concedeu a ele lá no tempo que ainda era do prefeito Curso. Quanto à mudança de referência, pessoal, esta consta na Lei Municipal 659/2010, de 1º de março de 2010. No artigo 27 e 28 do PCC, diz que o profissional do magistério deverá mudar de referência mediante uma avaliação de desempenho a cada 3 anos. Entretanto, como esse servidor mudará de referência se ele não tem como ser avaliado? Desse modo, o município penaliza o servidor quando não respeita o que ele mesmo propôs como forma de melhorar a carreira destes. Diante do exposto e da necessidade do respeito que esses profissionais merecem, exigimos a tomada de providências quanto ao cumprimento imediato desses direitos citados. Contamos com a sensatez de nossa estimada prefeita, de que a mesma demonstrará a grandeza de uma gestora e convocará todos os servidores da educação para propor uma solução definitiva a estas questões. Ao mesmo tempo, pedimos aos ilustres representantes do povo, a esta Casa de Vereadores aqui presentes, que se posicionem em favor desta categoria que a duras penas vem demonstrando a aguerrida luta para que em Pentecoste, de fato, tenhamos uma educação de qualidade para todos. Finalizando aqui, estamos expondo a todos os motivos pelos quais estamos empenhados à luta pelos nossos direitos. Não abriremos mão deles em nenhum momento. Faremos o que estiver ao nosso alcance para que sejamos recompensados e que sejam garantidos todos os nossos direitos. Renovamos os nossos votos de estima a todos desta casa. Se recebe, né, e abaixo assinada, por o que está passando ali atrás. Só para finalizar, eu gostaria de agradecer aqui a todos os presentes, né? Eu acredito que muita gente vai esteja unindo quando vier, mas assim, vocês vão poder dizer que foi lido aqui nesta casa o manifesto e dizer a todos que não nos iludamos.
porque nunca teremos nenhum benefício se nós não tivermos coragem de colocar cara a cara. Vocês sabem que durante a nossa história muitas pessoas tiveram que morrer em nome das causas. Temos aquele caso muito conhecido pelo caso Chico Mendes, Dorothy, aquela freira, simplesmente porque luta pelo direito dos trabalhadores, lutam pela terra, lutam pelos direitos que são negados. E no nosso caso, senhores vereadores, nós nem estamos lutando por alguma coisa que estamos atrás de algo, é o que está, olha, aqui na lei orgânica. Esta lei orgânica está em vigor, mesmo que ela esteja atrasada, precisando de uma mudança, como o Vicente tem defendido tanto aqui, ela está em total vigor. Então, tudo que está aqui, pessoal, é lei. E uma vez que a justiça nossa reconhecer que está sendo usurpado os direitos dessa Constituição, ela se caracteriza como crime. E isso que nós estamos fazendo aqui agora, eu tive a oportunidade de entregar nas mãos do Dr. Max, não só isso aqui, mas toda a tabela contendo todo o impacto financeiro, os valores de cada um dos servidores que tem direito, seja ele professor, auxiliar ou vigia, todos foram colocados valores e o tempo. Então, assim, da outra vez eles disseram que não tinham tido tempo de fazer o levantamento, e que aí, mas nós entregamos isso para que não houvesse desculpa. E a própria senhora prefeita chegou no final da conversa e eu toquei no ombro dela e disse que seria um marco para ela, né? Embora que seja direito que ela seja obrigada a cumprir as leis, foi dito a ela, a senhora tem a oportunidade de devolver aquilo que foi tirado dos servidores. A senhora não vai perder, isso fica na história. Aí alguém pode até dizer assim, mas é direito, eu sei, nós sabemos que é direito, mas um direito que tem que ser descumprido e ela passar a cumprir, ninguém vai tirar esse mérito dela, não é? Então, assim, eu gostaria realmente de pedir a todos e os servidores que estão aqui, que nós vamos continuar na luta, talvez seja necessário outras convocações, pode ser que não, mas eu acredito que sim, não é? Tanto aqui quanto na justiça, que a gente não desanime. Vocês lembram de 2009, quando o município se recusou a pagar o piso salarial? Nós fizemos um estado de greve. O que é o estado de greve? Foi apenas 2 horas de greve. E a prefeitura, a Secretaria de Educação, mandou pessoas para substituir os professores na sala de aula. Só demorou 2 dias. Porque ninguém consegue dar aula sem ser professor e sem estar preparado. Aí a Secretaria de Educação chamou as pessoas e resolveu pagar o piso desde 2009. E, portanto, nós não temos problema como em outros municípios que, infelizmente, ainda brigam para que seja aprovado o piso. Né? Graças a Deus, eu acho que a mensagem está aqui hoje para ser aprovada já o piso, viu, pessoal, de 2016, dos 11,3%, a lei diz que é retroativa a janeiro. Né? Então, assim, a gente já tem isso como certo, mas esse outro direito, a gente está lutando por ele. E uma outra coisa, pessoal, os argumentos do município, qual é? Falta de recursos. Eu disse para vocês semana passada que não. Que só até agora, no mês de janeiro, entrou 2.600.000. É mais de 2 vezes a folha de pagamento atual. E só agora no mês de março, nós já estamos no dia 16, já entrou mais de 1 milhão. Significa dizer que talvez entre mais de 2 milhões no mês de fevereiro, passando a quase 4 milhões, o que daria para ser pensado, não é? A gente não está aqui impondo nada, não está tendo o poder de impor. Estamos exigindo direito e, ao mesmo tempo, nos colocando a uma conversa séria sobre o assunto, né, para que, de fato, a gente possa ter contemplado essas nossas questões. Quero, de fato, agradecer a todos os professores que ali estão e aos demais servidores, a Sônia, que representa os secretários escolares. Pessoal, é bom que se saiba, viu, Gardel e presidente da Valdez, os secretários escolares são bem poucos os que tinham aqui, e eles tinham uma gratificação de apenas R$150, eu recebi o salário mínimo, uma gratificação de R$150. Este ano foi feito o seguinte, pegou os R$150 deles, incluiu o salário antigo e eles ficaram só com R$930. O que vai acontecer? Preste atenção, no ano que vem talvez esteja dizendo isso, no ano que vem esse salário vai talvez aumentar o salário mínimo em torno de 900 e pouco e eles vão perder completamente esse apoio que eles têm. Quer dizer, são situações que de fato entristecem o servidor, porque eles é os únicos que vêm perdendo desde o concurso de 2003, porque era um salário e meio em 2003, aí eles foram perdendo, está quase no salário mínimo. Quer dizer, uma perda significativa para esses servidores. A gratificação era 300, foi tirado 150, ficou só 150. E agora nós ficamos com 50. Com o aumento do salário, a gente ficou com R$50 de gratificação.
Pronto. Aí, outra coisa, os agentes de energia não estão aqui porque não puderam estar, mas eles foram inseridos na minha casa hoje, os docentes. Eles procuraram o Dr. Marques. O Dr. Marques disse, viu, senhor vereadores, que será enviado, será feito decreto dele em relação ao agente de energia, aprovando somente o piso de 2014, quando já está sendo aprovado o piso de 1.200 nacionalmente, sendo que o piso, você já sabe, é como o piso dos professores. O piso é o piso de 2014, em cima deste piso deve ter a insalubridade e a indenização de campo, porque vocês sabem que é um trabalho de risco. Aí assim, eu particularmente percebo como se fosse assim, um descaro, vamos maltratar eles. Né? Eles estão brigando demais, eles estão fazendo muita zoada, então vamos maltratar. É a impressão que se tem, pode ser que eu esteja enganado, né? Eu não estou dizendo que estou certo, mas a impressão que eu tenho é de que façam isso exatamente para maltratar os servidores, punindo de alguma forma, né? Vamos passar o piso, porque a lei está dizendo que a gente tem que pagar, mas na insalubridade eles vão ter que brigar e fazer zoada no meio da rua, chorar, espernear e serem até pressionados. Vocês sabem que alguns deles, depois daquela reunião que eles vieram para cá, passaram a ser pressionados. Disseram que eles tivessem cuidado, porque eles não vão perder até o emprego. Gente, em que tempo nós estamos? Nós estamos em pleno século XXI, onde a gente se prega tanta democracia, tanta liberdade, não é tanto direito da palavra, e nem falar a gente pode mais. Nem defender o direito da gente a gente pode mais. Não é? Porque tem pessoas que ficam, cara, tua louca, tá falando demais. Tem que cuidar. Antigamente dizia, cala a boca, Santo Tomé, acabou que tinha corrida. Era assim que dizia antigamente, gente. Hoje fica mais velado porque é perigoso, porque a pessoa pode ser presa só pelo pedido. Mas dentro atrás, cala a boca, Santo Tomé, acabou que tinha corrida. Eu lembro que os antigos diziam isso, e às vezes amanhecia. Não é? Então assim, a gente pede realmente que os vereadores defendam essa causa, porque quando você defende a causa dos servidores, não é a causa minha, né? Eu também sou um servidor, mas é a causa da mulher de vocês, das filhas de vocês, dos amigos de vocês, dos irmãos, das irmãs que estão trabalhando, que estão lá como agentes de endemias, que estão lá como professores, que estão lá como secretários escolares. Então fica aqui o nosso apelo para que todos nós possamos fazer de Pentecostes uma cidade cada vez melhor. Esse é o meu único interesse, de ver Pentecostes mais feliz, de ver os servidores de Pentecostes mais felizes. Muito obrigado pela participação aqui, por ter me concedido a fala. Gostaria de mais uma vez saudar e dar um bom dia bem especial a todos os professores da categoria que está aqui e desejar boas-vindas a todos. E a palavra está facultada aos senhores vereadores, na qual fará o vereador Gardel. Eu gostaria de outros vereadores por falar, faça a inscrição. Bom dia a todos. Saudar a mesa na pessoa da presidente Valdeavis. Saudar a todos os colegas vereadores, a pessoa do vereador Burico. Saudar a todos os colegas professores do plenário. Solange, colega de trabalho, Danoso, Isaac, professor Ademir, assim de uma forma especial a professora Vidana. Eu vou procurar ser bem objetivo nas minhas palavras. Eu ouvindo aqui o Valdemir, eu vejo que a nossa luta ela é dupla. Primeiro, uma luta para que a lei seja cumprida, certo? Sem lei não há ordem. E segundo, uma luta em causa da educação, uma luta que eu acho que deve, tenho certeza que deve ser de todos, não só dos professores, alunos, porque eu sempre digo que nós somos profissionais que temos uma clientela dentro e fora da escola. As leis, elas nascem do chão da realidade, nascem do chão da escola. A gente sabe os desafios da profissão hoje, profissão de risco, profissão que precisa de compromisso, que é muito cobrada, exigida por resultados, e que cobrada também de ser de qualidade. E eu percebo nesse sentido que a nossa luta é dupla. É só dizer para todos os colegas professores que o vereador Sérgio Campeiro e o vereador Centro dos Usos estivemos reunidos na Comissão de Constituição e Justiça quinta-feira passada, onde fizemos o parecer, certo, do piso salarial dos professores, que é apenas uma pequena valorização do professor. Certo? Dizer também que já conversando com o vereador Daniel Gomes, presidente da Comissão de Educação,
Acredito que na sua fala depois ele vai confirmar a nossa reunião para sexta-feira. Desde já, a gente até acha interessante, eu pensava com o Valdenir, a presença do pessoal do SINDICEP, do Conselho Municipal, para que a gente entre nesse diálogo, nessa luta. E assim, para finalizar, certo? Eu acho que não precisa dizer mais do que o que tem aqui. Certo? Para cada um dos colegas vereadores, cada um dos colegas professores que aí estão. Capítulo 3 da Educação, da Cultura e do Desporto. Seção 1 da Educação. Artigo 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. Aí lá no inciso 5 diz o seguinte: valorização dos profissionais da educação escolar. A gente sabe que o nosso desafio é tão grande, leva trabalho para casa, e além dessa educação escolar, pela nossa cultura existe também, pela desestrutura de algumas famílias, o professor também fazendo o papel de educação familiar, vai além da educação escolar. Então, valorização dos profissionais da educação escolar garantidos na forma da lei. Planos de carreira com ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos aos das redes públicas. Certo? Eu acho que aqui já diz tudo. Ouvindo o Valdenir colocar aqui a questão da comissão, essa comissão vai ser formada, a gente sabe que um dos critérios também passa pela avaliação dos gestores que estão da escola, avaliar, já acontece dessa forma na rede pública estadual. Então, nada mais interessante que também fosse cumprido o inciso 6, gestão democrática do ensino público na forma da lei. E no 8º diz o seguinte: piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública nos termos da lei federal. E para encerrar eu digo, a lei disporá sobre as categorias de trabalhadores considerados profissionais da educação básica e sobre a fixação de prazo para a elaboração ou adequação de seus planos de carreira no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. É o que não está acontecendo na realidade do nosso município de Pentecoste e vários municípios desse país. Certo? Então, assim, só para finalizar, dizer que contem com a gente, vamos lutar para que realmente aconteça o que está na lei maior do nosso país. Parabéns ao Valdenir, todo o SINDICEP pela luta, os colegas vereadores, e acredito que o que depender dessa casa, a gente também vai estar nessa luta para que a gente tenha não só a valorização do professor, mas que juntamente com essa valorização, a gente já tem uma educação com muito mais qualidade, porque eu sei o quanto são muitos os desafios, o quanto é grande a responsabilidade na profissão de educar, na profissão da educação escolar em nosso país. Assim, muito obrigado e que Deus abençoe a cada um de vocês. A palavra continua factada aos senhores vereadores. Na qual fará uso o vereador Daniel. Eu gostaria de solicitar dos senhores vereadores, se alguém mais for usar a tribuna, que se inscreva. Bom dia a todos e a todas. Bom dia, excelentíssimas senhoras vereadoras, excelentíssimos senhores vereadores. E aqui eu gostaria de cumprimentar todos na plateia, no auditório, em nome de cada profissional da educação, dizer da satisfação que a gente tem de hoje poder assistir a presença de vocês na casa, da satisfação que nós temos no sentido de que os professores têm atendido a mobilização proposta pelo SINDICEP. Queria dizer de antemão a todos vocês que, assim, no nosso entender, existem duas medidas que deixam muito claro a questão do processo de valorização de um profissional. E aqui nós falamos não é apenas o profissional, o professor, e aqui eu digo que não apenas o professor da educação básica, o professor do ensino infantil, o professor do ensino fundamental, ou mesmo o professor do ensino superior.
né, há pelo menos 3 dimensões desse processo de valorização. Né? O primeiro deles envolve a questão das condições estruturais para que professores eles possam executar seu trabalho, né, e que possam apenas, após ser dadas todas as condições necessárias, ser cobrados resultados para isso. A segunda dimensão do processo de valorização envolve a questão do reconhecimento. Né? Então, não apenas você externar numa sessão temática, numa sessão legislativa ou num evento público, né, que valoriza, que parabeniza os professores. Né? Isso é importante, né, porque estimula o profissional. Mas a terceira dimensão do processo de valorização é aquela que eu gostaria mais de chamar a atenção. Envolve a questão de uma remuneração adequada para o profissional da educação. Eu acho que não adianta mais repetir uma frase que nós sempre escutamos. Eu tenho orgulho de dizer que sou professor, isso eu tenho orgulho. Eu hoje estou vereador, mas na verdade eu sou professor do ensino superior, tenho orgulho disso. Carrego uma vocação herdada da minha mãe, que foi professora do ensino público, né? E esse ensino público é o que nós defendemos. E esse processo de valorização envolve, claro, a questão salarial. Não há o que se discutir. E quando nós observamos algumas falas, né, eu gostaria de deixar claro, eu não estou me referindo à fala específica nem do vereador Gardel, muito menos do presidente do sindicato, professor Valdemir, que de antemão a gente já parabeniza. Mas eu falo em relação às falas gerais. Nós precisamos entender, meus colegas professores, que quando nós buscamos a questão do pagamento do piso salarial, que nós buscamos o pagamento de licença-prêmio, que se busca o pagamento de quinquênios, nós não estamos solicitando nenhum favor a qualquer gestor. Nós estamos discutindo um direito assegurado em lei. E eu aprendi e agora continuo aprendendo porque voltei para o banco da faculdade, e eu aprendi que direito, que lei, ela tem que ser cumprida. Nós não podemos mais compactuar com o status que nós vivemos hoje no município de Pentecoste, arriscadíssimo. Nós vivemos hoje no município que é administrado completamente à margem da lei e não com a lei. E existe um princípio, cito novamente, o princípio da administração, o princípio constitucional da administração pública, que é o princípio da legalidade, ou seja, não se há aqui a vontade. Existe a vontade política, existe porque as decisões passam pelo bom senso e pela vontade de quem está gestor, não de quem é gestor. Mas as decisões, elas têm que obedecer o critério da legalidade. Nós não podemos discutir, por exemplo, a situação dos agentes de endemias com um piso salarial de R$ 1.014, quando ele hoje é R$ 1.230. Então não há de se discutir. Não se pode se discutir um direito no sentido de dizer que a gestão vai pagar o piso limpo e seco e os outros direitos garantidos também na lei, como adicional de salubridade, como as diárias de campo, elas não vão ser pagas porque nós não queremos. Tá? E aqui eu coloco uma preocupação que nós temos. Tá certo? Toda a questão financeira de um município, para que a gente possa discutir, viu, professor Valdemir, é importante se apropriar de uma informação que diz respeito à questão da receita do município e diz questão também ao cumprimento da prerrogativa legal, que é a lei de responsabilidade fiscal. Para vocês terem uma ideia, o município de Pentecoste hoje encontra-se no limite emergencial da lei de responsabilidade fiscal. O comprometimento
da receita corrente líquida do município com despesa de pessoal, professor Valdemir, hoje é de 53,09%. Isso é importante que se diga, porque quando for para a mesa de negociação, muitos gestores dizem o seguinte: olha, eu não posso dar aumento porque eu estou numa margem emergencial da lei de responsabilidade fiscal. Lá no plano de cargos de carreira de cargos e salários, que foi uma das maiores violências que foi cometida na sua aprovação contra o servidor, à medida que ele estancou o processo de evolução ou de ascensão funcional e jogou tudo apenas na responsabilidade de uma comissão que nunca efetivamente funcionou. E um dos parágrafos da lei é muito clara, que todo processo de ascensão funcional, ele é paralisado se não houver limite financeiro. Então essa que é a verdade. E por que é que o município, ele extrapola, ou ele chega ao nível, tá certo? De um limite emergencial? Porque o dinheiro público é mal gasto, porque o dinheiro público é mal utilizado. E por que a folha de pagamento se encontra em 53%, 53,09%, próximo dos 54%? Por conta de um excesso de funcionários, muitos deles apenas apadrinhados políticos. Isso a gente tem que dizer claro, ser claro. Eu um dia já fui um funcionário temporário, agora eu mesmo vou fazer novo concurso para voltar a ser um funcionário temporário. Mas o direito pertence a quem é efetivo, quem fez o concurso público. E o patrão, deixa claro para cada um de vocês, essas situações que o professor Valdemir colocou, nós estamos no século XXI, não se compactua mais com percepções. O patrão de vocês, professores, não é o prefeito Ivonei de Moura, não. Não foi o prefeito João Russo, não foi o prefeito Antônio Carneiro, não foi o prefeito Antônio Carneiro, não. O patrão de vocês é o povo de Pentecoste. E isso tem que ficar claro. Há instrumentos, professor Valdemir, para se combater isso. Então quem está perseguido, ou quem se sente perseguido, ou quem está assediado, tá certo? A única coisa que precisa acontecer, meus amigos servidores, é que vocês tenham coragem. Não é coragem para brigar e sair no tabefe, não, ninguém precisa disso. Violência não é salutar, mas coragem de dizer, olha, e se apropriar da sua função. É isso que se precisa colocar. Porque muitas vezes as defesas, constantemente vocês veem, eu sou a favor, eu não duvido que nenhum vereador dessa casa tenha coragem de ser contra uma matéria desse tipo. Mas há uma outra medida que é importante que seja dito, chamada atitude. Isso exige confronto. Isso exige a questão de disputa de interesse. Os professores de um lado e a gestão de um outro. Numa gestão que, infelizmente, não negocia. E quando negocia, infelizmente, não honra os compromissos. Eu espero, professor Valdemir, que dessa vez seja diferente. Eu espero. Eu espero que tudo ocorra na mais absoluta tranquilidade. Que tudo ocorra na mais absoluta legalidade. E o outro ponto que eu gostaria de colocar é que esse ano nós estamos em ano eleitoral. Então, a lei eleitoral veda. É preciso, professor Valdemir, isso aqui é para ontem que se busca as articulações, porque já vem o prazo de vedação de qualquer aumento de servidor, se eu não estiver enganado, 6 meses antes da eleição. Então, se isso aqui não acontecer até março, abril, não vai acontecer em 2016. Não vai acontecer em 2016 porque a lei eleitoral veda.
Tá certo? Então é importante que a categoria esteja esclarecida e esteja apropriada dessas informações. E que lute por esse processo de valorização. Eu acredito que o colega Roberto Leite não vai falar, mas nós acabamos de sair de uma reunião lá na Secretaria Municipal de Educação, onde de novo, professor Valdemir, se dispôs, de novo a gente precisa intervir no sentido de estancar o processo de fechamento de escola da zona rural. Mais uma vez, quem não se lembra de 2014? Né? Quando houve a tentativa de fechamento das escolas de forma atabalhoada. A justificativa era que queriam acabar com o multisseriado e o multietapa, mas levando os alunos para a escola polo continuaria com o multietapa e o multisseriado. Então há toda uma questão que precisa ser discutida, porque a educação ela não pode ser entendida por nenhum gestor na medida de gasto e sim de investimento. E que inclusive eu aprovo, nós deixamos claro isso para a Secretaria Municipal de Educação. Todo o processo de nucleação de escolas está paralisado por um termo de ajustamento de conduta assinado junto ao Ministério Público. Então veja, os alunos estão há mais de uma semana sem aula. 17 dias sem aula. Nas escolas de Mocó e Extremas. Uma tentativa de novamente fechar a escola. Veja o nível de absurdo. Veja o nível de absurdo que nós encontramos quando não há respeito institucional. Essa é a verdade. Haja vista a luta. E as coisas não acontecem à toa. As coisas não acontecem à toa. Existe todo um processo de luta, todo um processo de discussão e todo um processo de apoderamento das informações. Para que hoje a gestão de Pentecostes, hoje a prefeita Maria Ivoneide Rodrigues de Moura, ela é processada pelo Ministério Público do Estado do Ceará. Processada. Quem está dizendo isso aqui? Sou eu, Daniel? Não, quem está dizendo isso aqui é o Poder Judiciário do Estado do Ceará. A ação interposta pelo representante do Ministério Público, o Robert, Dr. Lucídio Queiroz, o fraco, o que não está com a bola toda. Ele cansou dessa palhaçada, essa enganação, esse embuste que está sendo feito no município de Pentecostes. Interpôs ontem, 16 de fevereiro, às 11 horas, ação civil pública. Então a prefeita de Pentecostes hoje ela é processada pelo Poder Judiciário do Estado do Ceará. Adivinhe por quê? Pelo descumprimento da lei. Porque teve a determinação de exoneração de funcionários temporários e convocação dos concursados e não cumpre a lei. Então essa decisão é importantíssima. Importantíssima porque, mais uma vez, fica claro que nenhum gestor está acima da lei. Isso é um recado direto. Ninguém está acima da lei. E eu falo isso independente de partido político ou de convicção. E não pensem que nós repercutimos essa informação com satisfação. Eu tenho vergonha de dizer que o meu município é administrado por uma professora, por uma advogada e que conduz a administração pública de Pentecostes à margem da lei. Isso é vergonhoso. Isso é humilhante e o povo de Pentecostes não merece passar por essa situação. Não merece passar por essa situação. Mas, mais uma vez, nós tivemos a oportunidade de sentir o peso e o braço forte do Ministério Público atuante. Mais uma vez, eu estava no dia da convocação, da nomeação, da cerimônia de posse,
E o promotor recebeu a maior salva de palmas da história desse município. Eu nunca vi uma autoridade ser tão aplaudido como o doutor Lucílio fez. Então nós gostaríamos que esse promotor, o fraco, o promotor que não está com a bola toda, é desejo nosso que ele permanecesse muito tempo em Pentecoste. Talvez somente assim as coisas aqui em Pentecoste, nós não estaríamos precisando fazer manifesto, viu, professor Valdemir? Nós não precisaríamos estar fazendo manifesto para cobrar direito. E eu volto a chamar a atenção. Pagamento de folha, pagamento de funcionário dia, pagamento de gratificação, de quinquênios, de direitos, não é favor, é obrigação de todo e qualquer gestor que sentar na cadeira de prefeito. Muitas vezes, nós observamos os gestores querem sentar na cadeira e querem obter o lucro do poder. Mas nenhum deles está preocupado com o ônus do poder, não. Toda atividade que nós desempenhamos, existe o bônus e existe o ônus. Então, todo mundo só fala aqui, colegas vereadores, do salário dos vereadores. Todo mundo só fala aqui do salário dos vereadores. Mas quem é que quer ir para o confronto? Quem é que quer ir para o enfrentamento? Será que vão? Será que hoje esses que questionam, será que tem coragem de ir para o enfrentamento? Até porque a redução salarial não resolve problema nenhum. O que resolve é a qualificação do voto. O que resolve o problema se chama a instalação da competência e da meritocracia. Viu, professor Gardel? O que resolve é isso. É parar com essa história de colocar coordenador e diretor porque é amigo do secretário, porque é amiguinho do vereador ou porque é amiguinho da prefeita. Coordenação de escola e direção de escola não pode ser tratada como moeda de favorecimento político, não. Nós temos sim que avançar e ir adiante no processo de democratização, para que a própria comunidade escolar escolha seu diretor. Proposta essa que inclusive consta do Plano Municipal de Educação, que nós já vamos entrar no 2º ano e sequer a gestão toca no assunto. Então isso é o que está posto. Na verdade, eu gostaria apenas de dizer para cada um de vocês, contem com o nosso apoio. Nós sexta-feira vamos nos reunir enquanto Comissão de Educação, iremos discutir uma série de temáticas a respeito da educação do município de Pentecoste. E com certeza eu gostaria muito de poder contar com a presença da maioria de vocês. Eu sei que muitas vezes se torna impossível por conta das atividades. Só para título de informação, a reunião 9 horas da manhã na sexta-feira, aqui na Câmara. Tá? Então é importante que nós possamos discutir todas as temáticas que vão ser postas ao longo de 2016. 2016 vai ser um ano difícil, ano eleitoral. E se vocês acham, se tem professor que já se considera ou sofre processo de perseguição, imaginem o que vai esperar, o que vocês esperam em 2016. Imaginem, se preparem para o pior, porque as perseguições e as pressões elas vão triplicar, isso eu posso garantir. Tá certo? Mas contem com a representação do Ministério Público. O recado está dado. Não esqueço nunca as palavras do doutor Lucílio no dia da nomeação. Existe a parceria do Ministério Público com a Prefeitura de Pentecoste até o dia em que houver necessidade de uma intervenção mais firme por parte do Ministério Público. Esse dia chegou. Eu não sei o teor da ação. Nós ainda vamos se apropriar. Mas eu imagino, tá certo? Imagino que minimamente deve ter uma nota de improbidade por descumprimento de uma lei, descumprimento da Constituição. Doutora
graduado pode ser o primeiro dos muitos que vão... E eu espero, tá certo? Que esse não vai parar por aí. Pode ter certeza, Rita. Não vai parar por aí. Pode ter certeza. As denúncias estão sendo feitas, o enfrentamento está posto e o combate está sendo feito. Mas é um combate à pessoa da prefeita? Não. Eu não tenho nada a ver com a pessoa dela. Tenho nada, não tenho questão nenhuma em relação à pessoa da senhora Ivoneide Moura. Tenho contra os atos da prefeita Ivoneide Moura, que são atos que não condizem com a formação. Porque imaginem só, meus colegas professores, eu chego lá na prefeitura, vamos admitir que o Daniel Zé Gomes seja eleito prefeito em 2016. Aí eu chego lá, sou um professor, e eu vou começar a perseguir. Professor, onde é que está a coerência? Como é que eu sou advogado e eu vou fazer maracutaia? Como é que eu sou advogado, sou um operador do direito e vou agir à margem da lei? Eu já te perguntei isso, como é que essa senhora, no dia que ela levantar daquela cadeira, Zé Dalé, ela vai voltar a ser professora e voltar a ser advogada. Como é que essa senhora passa 4 anos descumprindo a lei e quando depois, no dia de uma audiência, vai acompanhar o cliente num caso onde ela cita um aparato legal que nem ela mesma cumpre? Então existe uma coisa que chamada na classe política hoje, chamada coerência. E é pela essa falta de coerência que a classe política hoje sofre descrédito da população. Quem é que acredita em político aqui? Talvez hoje seja melhor acreditar no coelho da Páscoa e no Papai Noel do que acreditar em político. Mas é importante que haja o processo de amadurecimento e que nós, cidadãos de Pentecostes, nós possamos separar o joio do trigo, para que nós possamos identificar quem tem compromisso, e é uma hora dessa. Isso é um teste de fogo. Vamos ver quem é que tem compromisso com a população, quem é que tem compromisso com o servidor. Porque o compromisso não é só subir na tribuna e dizer eu sou a favor do servidor. É preciso que o compromisso, que a palavra caminhe junto com a atitude. Somente assim nós vamos ter um serviço público de qualidade, que é isso que o povo lá fora pede. O povo não acha ruim que tenha funcionários trabalhando, não. O povo acha ruim é quando a prestação de serviços não ocorre de forma com a qualidade garantida. E é isso que nós precisamos. Nós só podemos melhorar a sociedade, a realidade de Pentecostes, se nós tivermos um serviço público forte. Se nós tivermos um serviço público conscientizado, sabedor dos seus direitos, sabedor dos seus deveres. Certo? Então, eu deixo a minha contribuição, deixo a minha palavra de apoio, viu, professor Valdemir? Pode contar no que tiver no nosso alcance, o que puder ser feito, nós vamos para o enfrentamento, para tornar realidade um direito que já existe há muito tempo, mas que historicamente é negado pelas gestões aqui do município de Pentecostes. Muito obrigado. A palavra continua facultada, na qual fará uso o vereador Zé Xavier. Bom dia a todos. Quero saudar aqui a mesa na pessoa do meu amigo Gardel, saudar aqui meus amigos vereadores na pessoa do amigo Murilo, saudar aqui o plenário no nome de todos os professores que estão aqui presentes, lutando por uma causa justa. Isso é muito importante quando vocês chegam aqui atrás de um direito que vocês têm
e tem direito de ser cumprido. Eu quero dizer aqui, parabenizar aqui o meu amigo Daniel pelas suas palavras, na forma que ele repassou para vocês. E eu acredito que, quero dizer aqui o professor Joseni, que nós estamos juntos nessa batalha. Eu acredito que nenhum vereador desse vai se opor a negar um apoio, umas pessoas como os professores, uma pessoa que luta muito, né? E dá só o que é de bom para os seus filhos. Exatamente, que eu tenho um filho que estudou, terminou, e isso eu agradeço muito a Deus ele ter concluído os estudos dele, e isso agradeço a vocês, professor. Pois é isso, as minhas palavras, e pode contar conosco. A palavra continua facultada, na qual fará uso o vereador Murilo. Nossa, Murilo. Bom dia a todos. Eu saúdo a mesa aqui na pessoa da presidente Valdelice, os demais vereadores, a pessoa do Roberto Leite, e falar à tribuna aqui, depois das palavras do meu amigo Daniel, uma aula, um discurso maravilhoso de conhecimento, mas a gente vem aqui também dar a colaboração da gente, porque vocês, professores, é a peça-chave de todas as profissões do país. Ninguém é ninguém sem passar pelo professor. Quando o Daniel falou aqui, que as pessoas falam muito em salário de vereador, onde tem um que postou que o salário de vereador era para ser igual o salário do professor. Também concordo. Não concordando que baixe o salário de vereador, concordando que aumentasse o salário de vocês, professores. Porque quem está aqui hoje, vereador, já passou por vocês, professores. E agora, a gente tem só que dizer para vocês que vocês estão certos, porque estão juntos e unidos para cobrar pelo direito que vocês já têm. Agora a gente tem que estar unido, que é para poder ter mais força. Porque se tivesse aqui só o professor Valdemir, com certeza a força não era tanto que nem essa bancada completa que ele traz para encher esta casa, para conhecer os trabalhos desta casa e desses vereadores que estão aqui exercendo o mandato que muitos de vocês concediram a eles aqui. Então, a vocês eu desejo boa sorte, desejo que vá cumprido com certeza e pode contar com o apoio desta casa. Espero que não só o vereador Burito, não o vereador Daniel, não o vereador Zezinho que usaram a tribuna, mas todos com certeza estarão aqui apoiando vocês. E quero também parabenizar este grande homem que veio prestar serviço no nosso município. Mas uma pessoa que faz o trabalho dedicado pela profissão que ele exerce é o promotor, doutor Lucídio. Ele trabalha com amor a profissão que ele exerce. É por isso que ele faz o trabalho bem feito. Porque quem usa a sua profissão só pela remuneração, ele nunca faz um trabalho bem feito. Mas quando ele pensa além, pensa no outro, sim, pode acreditar que esse cara vai longe. E Deus abençoe a ele, Deus abençoe a todos vocês, a nós vereadores. E aqui, em nome de todos, eu quero saudar a minha amiga Conceição Abreu, que ensina no meu colégio, lá no bairro São Pedro. Parabéns para você e parabéns para todos os professores do município de Pentecostes. Muito obrigado.
palavra continua facultada aos senhores vereadores, na qual fará uso o vereador Vicente dos Usos. Tem que começar mais do ato. Bom dia a todos. Quero saudar a mesa aqui hoje, na pessoa do professor Gardel, vereadores no vereador Burico, no plenário. Quero saudar todos os professores do município, a quem hoje eu peço também desculpas, como peço aos colegas aqui por ter chegado atrasado, mas recebi uma ligação da Valdir de segunda noite, estava até lá com o papai resolvendo uma coisa, Valdir, depois do Tati, disseram até que é uma sessão extraordinária. Eu até liguei para ela, não é extraordinária, é ordinária, porque aí ela disse até que era ordinária de amanhã foi transferido para hoje, né? De antemão, eu quero até, Valdir, protestar por esta mudança, não sei bem o motivo, assim, ter sido, mas até os agentes de endemias viriam aqui amanhã fazer uma manifestação. E aí, a gente fazendo essa matéria de hoje, eu sei que tem essa matéria, tanto essa matéria dos professores, como tem outra matéria aqui também, até da Câmara, que eu até pedi para não ser votada hoje, até para a prefeita não dizer que nós mudamos a data para fazer uma sessão para beneficiar a gente. Seria até uma proposta que eu iria até fazer para os colegas, certo? Para a outra parte da votação prevista para hoje não ser votada para hoje, para não sermos, a gente tem que manter uma coerência, como o colega disse aqui. Aí nós estaremos dando uma chance dela acusar a gente de fazer essa mudança para votar uma matéria de nosso interesse. Mas, dizendo então o motivo do atraso e querendo que as sessões sejam feitas sempre na quinta-feira, assim, alguma extraordinária, tudo bem, pode ser feita antes, mas a ordinária que seja na quinta, até porque tem gente, inclusive uma comissão tinha ligado para mim, que viria amanhã, deixando esse protesto aqui registrado para os colegas e vocês vão ver o que é que decidem. Eu vou passar adiante no pronunciamento. Falando hoje para os professores do município, eu quero dizer que o promotor só precisa trabalhar, meus amigos, porque nós vereadores somos fracos, não ele que é fraco, somos nós que somos fracos. Nós somos fracos quando a gente, no ano passado, chamou o promotor aqui e fez uma audiência pública sobre a matéria do nepotismo. O promotor até, no início do estado, até assim, Vicente, eu nem vou, porque o nepotismo já é proibido por lei, eu vou tacar o pau aqui e vou logo acabar com esse nepotismo. Eu disse, não, mas a gente quer aprovar uma coisa maior, que seria o caso de até as filhas da prefeita, não poder, os secretários, certo? Não poderem ser da mesma família, que seria o nepotismo que nós vereadores podemos aprovar, o nepotismo realmente verdadeiro, porque o Supremo, ele é um órgão colegiado, como o promotor, não pode fazer leis, ele só vai seguir o que a lei já está feita. Como a lei do município, a Constituição proíbe o nepotismo só assim por cima, e o Supremo já disse que o nepotismo, assim, por alguns cargos pode existir o nepotismo, aí o Supremo não proíbe o cargo de secretário, de diretor de hospital, de presidente de fundação, ser a mesma família. Mas nós, para darmos exemplo, seria bom que a gente aprovasse o nepotismo acabando por completo. E esse foi o projeto de lei que eu apresentei no ano passado, juntamente com, acho que vários colegas aqui, acho que 7 assinaram, inclusive, mas no dia algum não vieram para votar. Mas o promotor disse aqui nesta tribuna, olha, se vocês aprovarem isso, vocês vão estar dando exemplo para todas as câmaras e para todo o estado do Ceará. E ele saiu aqui satisfeito, alegre, mas infelizmente, depois de 2 meses, a gente perdeu a votação aqui, não foi aprovado aquele projeto, que a gente iniciou hoje, primeira sessão, reapresentou, agora como projeto de lei ordinária, que só precisa de menos votos, eu acredito que agora vai passar. Então, meus amigos, é isso que eu quero dizer para vocês. Como disse para muitos concursados que naquele tempo me chamavam e tudo, rapaz, tem esse problema de glória. Até falando, quando o sindicato entrou, eu disse aqui nesse plenário, antes de promotor começar nem nada, olha, pronto, o sindicato entrou no promotor, agora vai ser resolvido o problema. Porque o promotor existe, é o fiscal da lei. O que é o promotor? É o fiscal da lei, não pode fazer leis para beneficiar vocês. Ele vai simplesmente fiscalizar se a lei está sendo cumprida. Então, neste caso aqui, que a lei orgânica já dá o direito para vocês, nós não podemos fazer nada em relação a isso. Vocês têm que
à justiça, aos meus próprios para adquirir esse direito. Mas nós, sim, outra coisa, a lei orgânica do município diz que só a prefeita pode fazer lei que beneficie vocês. Mas isso já tem uma interpretação diferente que a nível federal está fazendo, até agora, porque Dilma e Lula ficaram contra os trabalhadores, e todos os benefícios que estão fazendo para os funcionários, os servidores, estão sendo através de mudanças na Constituição. Eu cheguei a dizer, acho que o professor Valdemir, para Edan, dizendo, rapaz, vamos sentar e vamos ver, vamos mudar essa lei orgânica para dar direito a vocês, porque aí sim, prefeita, ela inclusive, pessoal, nem sanciona, só é obrigada a cumprir. Existe uma pequena discussão dizendo que, mas lá tem lei, mas já tem, a discussão majoritária é o seguinte, que é quando a lei orgânica diz que lei que trate de servidor só pode ser a prefeita, ela é ordinária, é uma lei simples, essa só precisa de 5, 6 vereadores para aprovar. Mas a lei orgânica, que é a Constituição do município, não é esta lei. Quando diz lá lei, é lei simples, lei complementar, emenda a lei orgânica, emenda a lei orgânica. Então eu estou disposto, junto com a Comissão de Educação, junto com o sindicato, junto com vocês que eu já falei, desde o começo, nós podemos aprovar um plano para vocês, não uma lei, uma emenda à lei orgânica, que aí sim a prefeita, se ela não quiser cumprir, ela vai à justiça, certo? Mas ela vai ter que cumprir. Aí vocês vão virar o franco, em vez de vocês ir para a justiça para ela cumprir, ela que vai ter que ir à justiça para não cumprir, certo? E eu acredito que do jeito que foram feitas, todas essas várias carreiras foram reestruturadas, vários cargos foram valorizados através de propostas de emenda à Constituição Federal. É só o que está rolando, pessoal, no ano passado, ano atrasado, desde que o Lula e a Dilma viraram as costas para o trabalhador. Então, neste caso, eu digo, se a gente fizer um estatuto, uma coisa bem responsável e debatendo com todos vocês na lei orgânica, acredito que dá certo e ela vai ter que aprovar. Já concedo a parte, só um minutinho, Valdemir. E aí sim, teria que ser iniciado por 5 vereadores e teria que ter 9 votos para aprovar. Aí sim, seria uma emenda à lei orgânica, aquele direito de vocês estaria na Constituição Federal, ou na Constituição do município, e aí não precisaria da prefeita vetar ou não. Se ela quisesse, ela entrava com uma ação direta de inconstitucionalidade, dizendo que os vereadores não poderiam fazer uma lei sobre isso. A nossa defesa vai de vocês, olha, isso aqui não é uma lei, é uma emenda à lei orgânica. É a defesa de todos os policiais federais, os procuradores federais, os defensores públicos da União, que agora, no ano passado, tiveram, através de proposta de emenda à Constituição, alterados os vencimentos, foram dar todos os direitos de juízes federais. Os próprios juízes federais só estão tendo direito agora através de proposta de emenda à Constituição, porque se esperar pelo governo federal não está dando nada. Então, está concedida aí a pergunta, eu sei que já que diz a vocês, eu acredito que os vereadores não achariam ruim se você... Só fazer uma observação. O professor estava aqui desde o início, que está tendo a fala aí, o resto que foi, sabe que é lei, sabe que está na Constituição, deve ser cumprido, mas não é. Nós entendemos que os vereadores não podem ter, como você acabou de dizer, mas podem pressionar, podem ser uma força junto conosco, porque nós estamos fazendo um processo. Nós já apresentamos isso de forma bem simples ao promotor. O promotor diz, é uma questão que você deve conversar. Caso não haja uma conversa mais amigável, vocês entram com o processo em todo o direito. Então, nós já fizemos isso, nós já dissemos aí na Câmara, na tribuna, e há um mês atrás, um pouco mais de um mês, nós entregamos essa pauta de reivindicação nas mãos do próprio procurador do município, dizendo aí a nossa intenção, esse mesmo documento que você tem na mão é algo que está correndo alguns meses, para isso a gente consegue fazer com que seja feito de maneira mais rápida que não a justiça, porque o processo de diálogo é que a gente tem corrido atrás por esse período de tempo. Não sendo possível, nós temos os trâmites mais fortes, que são a própria justiça, e é o que nós estamos prestes a fazer, caso nos próximos dias a gente não tenha uma resposta. A gente só quer esse diálogo para que a coisa se torne mais prática. A gente sabe que a justiça leva um tempo maior, porque vários meses, é desse sentido. Com certeza. Então, o que é que eu quero dizer aqui? Que a gente pode, o que não está na lei orgânica, que é a licença prêmio e o outro direito, os quinquênios, né, estão na lei orgânica. Então é o seguinte, isso aí, a gente nem precisa mais colocar mais outros, se quiser, inclusive, essa progressão, o PCS de vocês, plano de cargos e salários, pode estar na lei orgânica. Não é comum, porque uma lei orgânica é para dizer só coisas assim, mas o município que sabe, o que ele quiser botar na lei orgânica é a coisa que ele acha mais importante para o município. Então, se Pentecoste acha que os professores do município é uma coisa muito importante, que deve estar regulamentado por lei orgânica, que inclusive para alterar, não é só a prefeita com a metade dos vereadores, nem nada, precisa de 2/3 dos vereadores para aprovar a lei orgânica, aí
cabe a vocês, é o que eu digo, eu estou disposto, como eu acredito todos os colegas aqui, para discutir e positivar o direito de vocês na lei orgânica. Não mais depender de lei da prefeita, porque aí se a gente esperar, a prefeita vai indo e não acontece. E está dando certo nos outros cargos federais. Como eu estou dizendo, é uma coisa que, sabe, dá para fazer. E aí, vou passando aqui em diante, foi até falado pelo colega Daniel, eu falei na semana passada dessa pressão dos diretores do colégio, eu até propus aqui para os colegas, não sei se eles achavam de acordo, ou falasse com o sindicato, com alguém, para ver se a gente colocava, também mudava a nomeação dos diretores através de eleição, como já foi em Fortaleza, em algum lugar democrático, né? Até a semana passada eu joguei, o colega, até o Cardel esclareceu também a questão sobre como é que seria, mas vamos dizer, porque eu digo a vocês mesmo, que lá na Eva Moura houve essa pressão e também todo o contorno daqui, o Lúcio, que a prefeita está chamando quem é concursado, quem é diretor, e fazendo moeda de troca para a eleição, o cargo de direção, o cargo de gestão. Então eu acredito que nós temos que dar um passo adiante, não deixar mais isso na mão do gestor. Para quem é beneficiado, para quem tem amizade e ganha aquele cargo sempre político, vai ser ruim. Mas para aquela pessoa que não olha essa parte de se dar bem com a prefeita, ou se dar bem com fazer carreira política, vai ser uma oportunidade de conseguir chegar à gestão, porque na maneira que a gente tem hoje no município, a pessoa só consegue ser diretor se for amigo da prefeita. Aí isso aí eu acho que é uma das coisas, né? Meus amigos, e aí outra coisa, como disse, outra coisa, não pode existir, pessoal, um só temporário, enquanto tem um concursado aprovado, nem que ele seja o único, vamos dizer que se tiver 200 auxiliares de serviços gerais aprovados no concurso, certo? E tem só era 50 vagas, aí ficou 150 fora, e aí hoje tem trabalhando 70, se você chegar no promotor e disser, olha, aqui esses 70 estão trabalhando e tem aqui 70 aprovados, ele imediatamente tem que fazer, tem que tirar aqueles e colocar os outros, certo? Outra coisa aqui, eu disse até o seguinte, presidente, já que a gente está falando, nós poderíamos dar o exemplo e colocar concurso público nesta casa também. Porque esta casa tem vários cargos. Aqui tem auxiliares gerais, já concursado, mas tem vigia que a gente precisa na temporada, tem mesmo advogado que sempre vai precisar. E outra coisa, o concurso temporário, além do concurso temporário, meus amigos, sempre foi só para coisa temporária. Qualquer um que entrar na justiça é improbidade administrativa. A Ivonei não pode contratar um só auxiliar de serviços gerais, um só professor temporariamente, porque a lei que deu essa chance do serviço temporário diz que é só para coisas urgentes que o município não precisa, ou seja, o exemplo básico é o agente de endemias. Vamos dizer que são necessários para o município de Pentecostes 40 agentes de endemia. E hoje tem uma epidemia que está precisando de 80, mas é só enquanto mata o mosquito. Então, existiu essa possibilidade, em vez da administração contratar 80 que não vai precisar, fazer ali, eu vou contratar aqui mais 40 só por 6 meses ou por um ano, enquanto eu debelo essa epidemia e depois fica só o quadro necessário. Mas não existe a possibilidade, eu digo, para todos os gestores. Para a Ivonei, até a colega presidente, até talvez também não tenha sido bem esclarecido sobre isso, mas se o Ministério Público chegar, o promotor chegar, saber que aqui tem um emprego que é permanente, sem concurso, o responsável pela nomeação pega improbidade administrativa, não pode ser candidato, muitas coisas. Então, todos os gestores que pregam pessoas sem concurso estão sujeitos a essa pena. Aquela lei 8.429/92 da improbidade administrativa. A gente defender isso é muito ruim, pessoal. Muito dizendo até o seguinte, eu fui dizer uma vez, até a prefeita, eu só mandar a carta para o povo dizendo que eu disse que denunciava um promotor, só estava demitindo aqueles temporários por causa de mim. Até gente da minha família mesmo veio criticar, rapaz, isso ela está demitindo é por conta disso. Eu lembro da pressão que fizeram com os colegas aqui, quando a gente foi debater o nepotismo, dizendo que cada um ia tirar, não, pessoal, o nepotismo é da nomeante com o nomeado. Então, vamos dizer, nunca vai existir da prefeita com um vereador, certo? Vai existir dela com outra, a não ser que existe aquele cruzado, ou seja, o vereador nomeia um irmão da prefeita, o prefeito e a prefeita o irmão do vereador. Se ficar aprovado isso, é o nepotismo. Então, meus amigos, é isso que eu quero terminar aqui, já falei, vou dar oportunidade para todos, mas olha,
vocês podem saber que podem contar comigo para fazer esse estudo, para assinar esta lei orgânica. Aliás, eu vou dizer que a gente tem aqui desde o ano passado uma proposta, né, vereador Daniel Gonçalves, assinada por mim, pelo vereador, pelo Burico, para reformar a lei orgânica, que aliás, desde o início do mandato, todos sabem aqui que eu falo. Desde a primeira coisa que eu entrei aqui, rapaz, vamos reformar essa lei orgânica do município, sabe por quê, meus amigos? Porque eu cansei de dizer nessa tribuna aqui, que praticamente, pelo menos é o seguinte, no primeiro ano a gente foi mudando, mas quase todas as leis que nós votamos aqui foram nulas, porque o nosso regimento não vale, não dá direito de defesa, não dá direito de nada, é assim uma coisa louca. Na última hora passa uma coisa sem passar pelas comissões. Para vocês verem, antes dessa legislatura, as comissões da Câmara não funcionavam. E hoje ainda tem uma muito importante da obra de serviço público, que eu desde o ano passado, de janeiro, quero implantar. Sou dessa comissão, mas nós não conseguimos implantar, até hoje. Eu disse, será que vai terminar o mandato e essa comissão não vai se reunir? Eu disse até aos colegas que fazem parte, que saem para outros entrarem, porque aí não vem para a reunião e não dá nada e aí fica emperrado. Até talvez seja para a gente não poder fiscalizar as obras do serviço público do município. Quem são os vereadores? Rapaz, acho que é o colega Zeca Mota, tem o Zé Xavier, o Chico Miguel, né? E eu, né? A única até que se candidatar. É a nossa Constituição de Justiça funciona, a educação acho que funciona, né? Os dois aí. A comissão de obra de serviço público. A gente tentou, eu no ano passado, tentei muito ver, disse, rapaz, se alguém abrir, se candidatou no ano passado, mas ninguém fez. Era até bom que quem não quisesse participar aqui, quisesse. Mas eu não quero causar nenhum problema com os colegas, eu sei que os colegas aí, cada um tem a sua justificativa, mas é o seguinte, não justificam para mim, pode marcar o dia, já reunimos lá e eu meu. Pode marcar o dia que eu Nós vamos se reunir hoje para implantar. Depois daqui. Bora? Vamos, Serginho? Quem é o outro? Ei, então o outro, quem é o outro membro? É o Chico Miguel? Acho que é o Daniel Castro. Ó, por que a gente não aproveita e elege outro membro hoje para participar? Né? Eu acho que eu lembro que nós marcamos várias vezes para se reunir. Quando dava para mim, não dava nem para o senhor. Exatamente naquele ano passado, nós marcamos várias vezes, nós se reunimos, exatamente foi na época que você se apartou diretamente lá para ficar só com o vereador, que nós marcamos várias vezes. Agora, só que nunca deu fora, só dava só dava nós dois e não dava fora. Acho que era o Zezinho reconhecendo, ele chegou a ver, no ano passado ele deu várias vezes, né? Aí se desanimamos, a gente fala, mas hoje se Deus quiser vamos implantar, nada se atrasa. A parte é o vereador Daniel Gomes. Viu, vereador Vicente, assim, eu gostaria só de cumprimentar pelo pronunciamento, né? Queria só lembrar que em 2015, a primeira sessão legislativa de 2015 foi no dia 7 de fevereiro, né? E nesse dia, nesse dia foi aprovado um requerimento, certo? Que solicitava a implantação de uma comissão especial para avaliar a questão da reforma do regimento, da reforma da lei orgânica, né? Nós já completamos um ano, inclusive assim, não cantamos nem parabéns, tá certo? Mas com um ano essa comissão ainda não foi instalada. Eu não sei, eu já disse, inclusive, publicamente, a própria vereadora Valdelice sabe disso, porque eu excessivamente sempre cobro a instalação dessa comissão. Né? Porque assim, se fosse para nós nos reunirmos informalmente, não teria sentido a propositura do requerimento. Quando você faz o requerimento, você está solicitando oficialmente o posicionamento da mesa diretora, tá certo? No sentido de cumprir aquilo que diz o nosso regimento, tá certo? Que admite a possibilidade da criação de comissões especiais. Então o que na verdade está faltando? Está faltando apenas a boa vontade da mesa diretora da Câmara do Pentecoste em dar seguimento a isso. A menos que lave as mãos, tá certo? E nós que somos interessados nisso, tá certo? Em discutir essa problemática, nós vistamos a camisa, vereador Vicente, e possamos fazer a discussão com quem tem interesse. Quem não tem interesse, fique no seu canto quieto. Quem tiver interesse, que vamos para a batalha, vamos para esse processo de estudo e renovação. Só antes de dar
deu a parte ao Burito, antes que eu esqueça aqui, por que a gente não se reuniu hoje então essa comissão, se puder os colegas hoje já, depois do almoço, essa comissão especial, para a gente ver se a gente fala sobre reforma. Pois é, mas assim, sem, informalmente não está vendo a presidenta, vamos ver ela deve falar alguma coisa. Mas então, o seguinte, se não der certo formal, a gente se reunir formalmente, mas é o seguinte, hoje à tarde a gente pode decidir qualquer coisa. Eu vou, o Burito pediu antes, por favor, vereador Deca, já que eu estava conseguindo a parte do colega só pela ordem. Vereador Vicente, falando a respeito da comissão da Obras e Serviço Público, uma das comissões mais importantes. Eu tive visitando obras e as obras são mal feitas. Eu digo porque lá no bairro São Pedro, onde estão construindo aquele posto de saúde, eu fui visitar lá e tive olhando com um pedacinho de pau batendo na cerâmica, são todas elas fofas. Fazem do jeito que querem porque não tem fiscalização. Então, é uma comissão importante. Vejo, vocês lembram muito bem que na gestão passada, quando terminaram de fazer a reforma do hospital, antes de 2 meses começou a cair a cerâmica da parede. E com certeza, essas obras que estão fazendo aí, não vai ser diferente não. Então isso é importante, tem que se reunir e tem que colocar a comissão e botar para funcionar. Porque está só no papel. E se não fizer o trabalho, a coisa não anda não. Nós estamos aqui para fiscalizar o que é do povo. E o que é do povo é o que é as obras que são feitas para o município. Endossando aqui o que o colega Burito disse, em relação às obras públicas, tudo que se faz com dinheiro da prefeitura é mal feito. Está falando do hospital, eu posso falar de 2 áreas onde eu trabalho, que é o matadouro público, que é uma porqueira, foi feito com menos de 1 ano, eu já contei 10 itens acabados, quebrados, que não prestavam, parece que feito com material não de terceira, de 5ª categoria para frente. O mercado público, as pias tudo se quebrando, a lajota tudo caindo. Então eu dou aqui meu nome para participar dessa comissão. E outra coisa, e em relação à lei orgânica, eu acho que todos os 3 vereadores aqui têm condição de renovar essa lei orgânica, porque não pode, a lei de 1990, quer dizer que está com 36 anos, que mundo é que nós estamos? Então, pode me botar nessa comissão também, que eu tenho interesse. Eu me lembro que mesmo antes de eu ser vereador, eu participei de algumas reuniões onde os vereadores, na época, a doutora Valéria, pelejaram para mudar essa lei orgânica. Eu não sei o que é que emperra. Então você pode contar com a presença do novo vereador para ajudar a mudar. Inclusive eu tenho até alguns itens que eu acho importantíssimo, tá? Então pode contar comigo. O colega não tinha chegado ainda no momento em que eu usava a tribuna, e com relação ao trabalho das comissões, que já avançou bastante nessa casa, na Comissão de Educação, na qual o vereador Daniel Gomes é presidente, sempre que necessário nós estamos nos reunindo para discutir, e inclusive também na semana passada estive com o Conselho Municipal de Educação, onde falamos a questão da gestão democrática, que seja dentro do que manda a lei. Também estive reunido com o presidente do Conselho Municipal, Valdemir, para discutir a questão do piso salarial dos professores, e registrando que a nossa Comissão de Constituição e Justiça, que é composta pelo colega vereador Vicente Célio Campelo, mesmo após a sessão da quinta-feira passada, à tarde nós permanecemos aqui para que fosse acelerado e que o piso salarial já fosse votado hoje, para que os colegas professores recebam já retroativo ao mês de janeiro. Certo? A gente sabe que isso é apenas nossa obrigação, mas essa Câmara já avançou bastante. Essas 2 comissões da qual eu faço parte, eu posso dizer da qualidade da presença de cada um. Inclusive já até falei o que contempla e torna a nossa comissão mais forte, embora a gente seja representante da educação. Estou sempre também em diálogo com o Daniel na outra comissão, mas a contribuição que o colega vereador Vicente vem dando na questão da legislação.
presidente, inclusive no mandato anterior, nós se reunimos várias vezes lá no CVT, se eu não me engano, a Valoriza está aqui, a Dona do Carmo, e para discutir sobre a lei orgânica, entendeu? Para a gente fazer uma reformulação nela. Inclusive naquele tempo, foi até comentar em relação aos quinquênios dos professores. Teve um debate em relação a isso, entendeu? Mas infelizmente não foi para frente devido a esse problema, porque eu vou colocar os quinquênios, outras para retirar. E, enfim, nós temos que se reunir e realmente fazer essa reformação na lei, porque a gente está precisando. A nossa caixa está sendo prejudicada, inclusive o próprio funcionário público está sendo prejudicado por causa disso. Nós temos que reformular todo dia, se reunir nós vereadores, porque isso aqui é um direito nosso, é nossa obrigação fazer isso, entendeu? Porque está tudo desacordo, nada tem lá, a maioria das coisas, não está na Constituição, tem várias coisas lá que a Constituição está na Constituição e não está na nossa lei orgânica. Isso tem que ser implantado, tem que se reunir todos nós, inclusive com o SINDICEP, com os demais servidores, entendeu? E se reunir e entrar em consenso, o que é melhor para o nosso município. Né? Pode contar comigo, estou aqui para colaborar, para ajudar também, né? Pode com o meu apoio, entendeu? Eu estou aqui para ajudar o nosso município a crescer e não regredir. Conta comigo, eu muito obrigado. Obrigado, amigo. A parte é o vereador Zé Camora, pessoal, já estou finalizando aqui. Bom dia a todos. Queria parabenizar aqui o professor Ademir. Queria dizer ao professor, pode contar com o meu apoio, porque professor, eu acredito que tem que ganhar bem, porque é uma profissão um pouco difícil, né? Então o professor tem que ganhar bem. Estou aqui para aprovar o melhor. Queria também dizer, doutor Vicente, dessas comissões. Apenas a gente falou, mas não foi escolhido o presidente da comissão. Está entendendo? Então, eu estou aqui. A gente queria se reunir uma primeira mas não foi formada ainda a comissão, porque não tem o presidente da comissão ainda. Então, se eu quiser. Mas tem que se o vereador Zé, que é colega, é realmente tudo correto, mas assim, teria que ser no mínimo 3 vezes escolher o presidente. Só, por exemplo, eu e o Zezinho acho que vinha umas 2 vezes. Foi Zé, eu não me lembro se chegam lá, mas não vieram o resto. Aí a gente foi deixando, e fazendo, não, eu cobro aqui. Até o Burico, umas 2 ou 3 vezes se candidatou, eu faço parte da comissão, mas eu vi que é o seguinte, eu senti que existia um desejo de não implantar a comissão, que era para ver se realmente não fiscalizava as obras do serviço público. Aí por saber que muitos dos colegas indicados faziam parte da base da prefeita, aí eu fiquei aceitando aquilo ali de uma boa, mas assim, triste, protestando, só falava no plenário, mas eu não estava ligado todo dia para o colega pedindo, eu dizia no plenário. Mas tudo bem, mas eu quero terminar, só para eu queria dizer ao doutor Vicente, eu fico muito satisfeito, do Daniel também, que os concursados todos assumam, os que estão também na relação dos classificados. Agora eu queria perguntar também ao doutor Vicente, como é que vai ficar também funcionários que tem 12 anos, 15 anos, como é que fica a situação também desse povo? Aí que a prefeitura pudesse acomodar todos eles, e para mim também seria uma satisfação, né? Porque eles têm 15, 12 anos, aí que estão de luta, pessoas também que precisam. Queria que o senhor me respondesse como é que fica. Colega vereador, infelizmente é o seguinte, a gente só tem lamento para essas pessoas, mas assim, depois da Constituição de 88, que disse que não podia mais ninguém ser empregado sem concurso público, aí efetivou que ele tinha 5 anos. A nossa lei orgânica de 90 efetivou também que ele tinha 5 anos, ou seja, no Serviço Público Federal, de 80, quem tinha entrado até 83 não foi efetivado. Na lei orgânica, quem entrou até 85 foi efetivado. Quem entrou, infelizmente, quem entrou de 85 para lá, 86, hoje 30 anos, aí infelizmente vai estar fora da Constituição, e por isso que eu não quis encampar esta luta. Muitos queriam me criticar, e eu acho que o sindicato deve ter recebido muitas críticas, porque inclusive o Nildo Moura, professor Valdemir, eu disse aí, rapaz, você procura o sindicato para ir no promotor, negócio, esse que eu estou dizendo, eu dizia para todo concursado que me dizia, se o promotor souber disso, que tem concursado, tem temporário trabalhando, concursado aprovado, isso aí não tem. Quando ele foi, os colegas viram, disse até Nildo Moura. Nildo Moura é um vigia, irmão do doutor Moura da Serrota, acho que o Gardel conhece. Foi até o aniversário do filho do doutor Moura, sabe, na Serrota.
parabenizar ele, e o doutor Pedro também, que foi para o aniversário, e o Zé da Lemos aqui do blog também. Fui ter aniversário de sábado, todos os três festas muito boas. Mas assim, eu disse para o Nildo Moura, olha, pronto, quando eu soube que o sindicato da justiça, eu disse para o Nildo Moura, disse, olha, não demora 30 dias para vocês assumirem o cargo, eu acho que eu disse até na tribuna aqui, não foi? O sindicato entrou, pode saber que não demora 30 dias. Como se o promotor se identificar, pronto, me disseram uma coisa também que estava acontecendo no setor, que o rapaz tem medo, porque tem outros concursados, mas tem um cara que ele disse, olha, eu sou o 6º, e tem 5 aprovados, né? Eu sou o primeiro classificado, tem vários temporários trabalhando. Você identifica essas pessoas e vai no promotor, você diz, olha, rapaz, eu sou classificado, e tem temporário tal, pronto, sabe? Na mesma hora o promotor manda resolver, porque ele é fiscal da lei. O promotor é para isso. Você não pode pedir o promotor para fazer uma lei para beneficiar vocês, para aumentar o salário, para criar uma vantagem no cargo, anuente, quinquênio. Agora nós podemos, certo? Nós aqui os vereadores podemos e nós estamos dispostos para isso. Também não é a prefeita quem pode fazer lei orgânica. Eu voltei aqui, falei o vereador Deco na sua parte. O ano passado, o vereador Roberto Deco falou, no ano passado parece que era o prefeito, a gestão que estava reformando a lei orgânica. Aí isso é um absurdo. Isso aí é realmente rebaixar o vereador mais do que ele já é rebaixado, porque isso é uma atribuição nossa, pessoal. Só quem pode reformar a lei orgânica do município são os vereadores. Prefeito nenhum pode nada. Ele executa. Então, se ele não pode aumentar o salário dos professores, se ele não quer aumentar o salário, não quer dar uma vantagem, que é uma atribuição dele, aí a gente vai aceitar ele entrar no nosso mistério, na nossa função. Eu acredito que nós não podemos deixar, nós estaremos rebaixando mais do que nós já somos rebaixados. Terminei o pronunciamento, a última parte para ter o vereador Daniel, pronto, não vou mais falar, pessoal, prometo. Fala. Bom dia a todos. Colega Vicente, a respeito dessa comissão, está com um ano já que a gente está tentando formular a lei orgânica e o regimento interno. E o regimento interno. O que está acontecendo? Eu quero pegar aqui a palavra do Daniel Gomes, que é muito importante a palavra dele, que teve aí na tribuna, na hora que ele falou que está se aproximando das eleições. Então, o que aconteceu na gestão passada, no ano passado, na gestão passada, com os vereadores, porque eles começaram, aí chegou o período que não poderia mais mexer na lei orgânica nem na... Então nós temos que avançar nesse sentido para que não perda esse prazo, entendeu? Tem que ser temos que ser rápido para nós não perdermos o prazo. Agora eu vou ver o que é que o nosso colega falou aí de prazo. Eu estou vendo assim alguns prazos, mas não estou vendo assim nenhum que impeça a gente avançar em alguma coisa, porque os prazos que são proibidos é o seguinte: a prefeita demitir gente. Não vai ter o quinquênio? Já tem. Pois é, mas vai ter que avançar. Aí é o seguinte, mas assim, os vereadores, eu acho, é o seguinte, uma pequena consulta de 10 minutos, falei, mas eu acho que nem o direito que a gente criar tem prazo não, para eles, certo? Eu acho que todos os direitos a gente pode criar para eles, através da lei orgânica. Por quê? Porque nós não temos, é um colegiado, a lei orgânica proíbe, as leis do Brasil, é que o prefeito, que tem aquele cara, começa a nomear gente, dando adicional para uma, para ganhar votos. Mas se nós vamos fazer uma lei, e uma lei só pode beneficiar, pessoal, o povo em geral. Nós não podemos fazer uma lei para beneficiar só determinada pessoa. Então vai beneficiar os professores do município, os servidores do município, ou então dar um carro para aqueles profissionais que trabalham naquelas áreas. Então eu acho que isso aí não tem prazo para terminar, mas acredito que de julho em diante nada mais é votado nesta casa. Lembra, acho que os colegas lembram também que o pessoal, minha maior vergonha será que se a gente chegar no fim do mandato e não reformar essa lei orgânica. Eu acredito que nós já estamos até junho, é o último prazo. Porque todo mundo vai cuidar das campanhas e nada mais vai dar certo. Vereador, só para a gente ser assim, avançar, como Vossa Excelência mesmo diz, gostaria só de sugerir que a gente aguardar na sexta-feira, que a gente faça uma reunião às 10 horas, para a gente discutir essa questão de regimento e de lei orgânica, tá certo? Porque assim, já que eu estava falando tanto em comissão, uma comissão que nem existe.
Então vamos fazer tudo na Aí seria o seguinte, formalidade. gostaria que acho que a presidente vai ter a palavra, até porque foi falado muito nela, né, a parte, no processamento dela, está tudo concedido. Mas se for uma coisa oficial, será melhor ela mesmo. Eu estou só de sugestão. Quero dizer os motivos aí. Para essa sexta-feira, Tá certo, a ótimo. partir das 10 horas, já fica todo mundo, todos os vereadores cientes de estar participando aqui nessa reunião na sexta-feira, 10 horas. Tá ótimo. Então, pessoal, muito obrigado. Desculpem também mais esse palavra. Assim encerra a fala dos senhores vereadores e nós vamos agora, eu vou dar algumas explicações e a gente já vai adiantando as votações, pessoal. Gostaria de pedir a atenção dos senhores vereadores. Se falou muito aqui em comissão. As comissões são formadas na primeira sessão a nível de esclarecimento a quem está assistindo, né? Os senhores vereadores já sabem. Na primeira sessão ordinária, quando se começa o início do período legislativo, o primeiro mandato, se formam as comissões. Foram formadas as comissões e daí por diante cabe aos membros da comissão se instalarem, escolher seus presidentes, dia de reunião, nada mais é a mesa diretora. Mas na comissão de serviços, de obras e serviços públicos, foi escolhido o vereador Daniel Castro, escolhido e votado. Todos eles. Vereador Daniel Castro, vereador Vicente dos Uzas, vereador Zezinho Xavier, vereador Zé Camões. Isso aí ela não tem culpa mesmo não. A culpa é dos vereadores que fizeram parte. Dessa parte. Pessoal, porque o tempo está meio adiantado e os professores ainda vão voltar para a sala de aula à tarde. Aí por conta disso a gente está esperando pela votação do piso, certo? Aí por conta disso, nós vamos deixar na outra sessão, o vereador Célio, no início eu leio quem são os componentes, tá certo? Mas para adiantar, o vereador Vicente está falando da dificuldade deles se reunirem. O que é que a mesa diretora, já que o Daniel Castro está de licença, a mesa diretora pode tomar a atitude de hoje, a gente escolhe, vocês entre si já ouviram o Burico dizer que se interessa e o Deca de participar. A gente substituir com a aprovação de todos, eu acho que isso é uma forma legal de se fazer. A substituição do vereador Daniel Castro, que não está podendo participar e só está com 3 membros e não conseguiu nem se formar. Gostaria de perguntar quem quer fazer parte da Comissão de Obras e Serviços. Quem se candidata a fazer parte? Vereador Burico, só o vereador Burico. Somente o vereador Burico. Pronto, eu gostaria de saber se está aprovado o vereador Burico fazer parte da Comissão de Orçamento de Obras e Serviços Públicos. Aprovado. Novamente está reformada a comissão e eu espero que vocês se reúnam. Pronto, agora vamos. Nós temos aqui, desde há uns 15 dias chegou, 13 de janeiro chegou aqui, um pedido para a Câmara indicar. Aqui diz 2 membros, um suplente, um efetivo e um suplente. E na lei diz que são duas vagas, não fala em suplente. Para ficar entre uma coisa e outra, lá na lei, o parágrafo diz 2 representantes da Câmara Municipal. Desculpa, o artigo. Essa é a linha, né? A Concidade Pentecoste terá a representação do poder público e da sociedade civil, composta dos membros titulares e seus efetivos suplentes, indicado pelo Poder Executivo. Então, se são Pronto, suplentes, são 2 titulares e 2 suplentes. Nós vamos escolher aqui 4 representantes para o Conselho da Concidade, vereadores que queiram participar. 2 efetivos e 2 suplentes. Quem se candidata? Candidato a suplente. Eu já faço de novo. Suplente Deca Candidato a suplente também. e Vicente. Efetivo é o Daniel Gomes. Falta um, pessoal. Eu faço parte do 2. Pronto. Está formado, eu vou
efetivo Daniel Gomes de Burico e suplente Deck Vicente. Vamos à próxima. Agora para as votações, pessoal. Vamos primeiro... Falar sobre a comissão especial, a mesa Sim, pronto. Eu gostaria de 2015 solicitar de vocês que ou repito, ou eu mesmo pegaria o requerimento e na próxima quinta-feira, quem quiser também participar da comissão. É como a comissão, ato da presidência, abrindo inscrição. Como já foi feito muitas vezes aqui, que realmente até nisso o regimento não diz, deixa tudo em aberto, poderia ser feita uma proposta verbal já ser aprovada hoje para vocês. Não, porque o Daniel está explicando que é a mesma coisa dos... Não, seja... da CPI, tem que fazer todas aquelas portarias. É o seguinte, como é informal, sabe, esse aqui é informal, eu acredito que não tem aquelas portarias todas, mas só Vossa Excelência quiser, porque é só... Então tudo bem, mas assim, vai não demorar muito. Na próxima quinta-feira, viu pessoal? Quem quiser fazer parte já sabe que na próxima quinta-feira a gente vai escolher. Vamos agora ao piso dos professores. Gostaria de dizer que no artigo 3º diz: esta lei entra em vigor na data da sua publicação, salvo os efeitos financeiros retroativos a 1º de janeiro de 2016. É a lei que altera o dispositivo da Lei Municipal 659 de 1º de março de 2010 e da outras providências. Quem for a favor, permaneça como está. Declaro aprovado por unanimidade. Agora o projeto que altera a estrutura organizacional da casa. O vereador Vicente, eu até lhe peço desculpas que nós resolvemos fazer a reunião na quarta-feira, liguei para todos os vereadores exatamente também por isso. Folha de pagamento da prefeitura fecha dia 20 é sábado. Da prefeitura também, fecha no dia 20. O que acontecia? O pessoal já deixou de receber o janeiro, não é que vai deixar de receber, mas não entrou, vai entrar agora o retroativo. A prefeita, quando essa lei vai hoje ainda lá para a prefeitura, ela tem 10 dias para sancionar. Poderia você deixar de receber em fevereiro, só começar a receber em março. Mesma forma, o vereador Vicente, ano passado, entrou com uma lei que diz que todo servidor vai ganhar um salário mínimo. E aqui na Câmara tem alguns assessores que não ganham salário mínimo. E o Vicente pode a prefeita dizer que nós botamos para a quarta para favorecer a nós mesmos, mas aqui não tem aumento de salário de vereador. Eu quero só normalizar para que se cumpra a lei na estrutura organizacional da Câmara e se pague salário mínimo. Por isso que eu também estou pedindo para a gente voltar hoje essa outra matéria, se todos os vereadores forem de acordo. Então, coloco em votação o projeto de lei municipal número 3 de 2016, que altera a estrutura organizacional da Câmara Municipal de Pentecostes. Quem for a favor, permaneça como está. Eu registrar só a abstenção. Foi aprovado com a abstenção do vereador Vicente. Pessoal, na próxima, agradecer a presença dos senhores professores e dizer que na próxima quinta-feira, a solicitação lá do Francisco Sal, os alunos que foram premiados vão estar aqui para receber os seus certificados. Desde já eu convido a todos, agradeço a presença, estejam sempre que puder, a Câmara Municipal está de portas abertas para recebê-los. Presidente.